Tenho uma notícia empolgante. Finalmente me mudei para meu novo apartamento. Uma soldado israelense que se tornou o modelo da Playboy e Pet da Penthouse é atualmente o foco de uma grande investigação em Los Angeles. A polícia afirma que ela usava apps de namoro para conhecer homens ricos e mais velhos e depois roubava suas casas de luxo. Ela virou alvo de um boletim especial do departamento do xerife de Los Angeles, pois mais supostas vítimas a acusam de roubo. Ela afirma ser a vítima nessa história. Vamos discutir isso com o advogado de julgamento Adante Pointer. Bem-vindo ao Sidebar da Law and Crime. Eu sou Jesse Weber. Sei que tenho muitas seguidoras incríveis que sempre pedem: Mia, compartilhe seus looks, mostre seu closet e venda suas peças. Tudo bem, eu vou fazer isso. A polícia do sul da Califórnia pede ajuda para localizar uma criadora de conteúdo de 27 anos que tem se encontrado com homens mais velhos em Los Angeles. Aparentemente, sob pretexto de um encontro. Porém, segundo detetives do condado de Los Angeles da delegacia de Malibu Lost Hill, ela se interessa menos pelo tempo e amor deles, e mais por seus pertences. Antes de abordarmos as acusações e a resposta dela, precisamos falar sobre seu histórico. Estamos falando sobre Adva Levy, que também atende por Mia, Ventura, Shoshana e Shauna. Agora, ela aparentemente já fez aparições nas revistas Playboy e Penthouse. Em 2022, o Clubhouse Media Group anunciou por comunicado que ela ingressou na Honey Drip, concorrente da OnlyFans. Levy é de Israel, segundo o comunicado. Ela serviu por 2 anos nas Forças de Defesa de Israel. Depois do serviço militar, ela foi comissária de bordo, segundo o Clubhouse Media Group. A pandemia de Covid-19 paralisou aviões globalmente. Ela parece ter sido demitida. O comunicado afirma que ela passou a focar em aumentar seguidores nas redes sociais e atuar como modelo, frequentemente, ao que parece, nesses ambientes supostamente pornográficos. As redes sociais dela estão repletas de fotos e vídeos de Levy mostrando suas roupas e sapatos de grife, mostrando aos fãs seus closets enormes e compartilhando essas fotos de férias e lugares exóticos. Como sabemos, o que vemos no Instagram e TikTok muitas vezes não reflete a verdade. Isso nos leva ao ponto atual. O departamento do xerife do condado de Los Angeles publicou um boletim especial em 8 de outubro pedindo atenção das pessoas a ela, para avisá-los caso achem que possam ter sido vítimas dela. No boletim, detetives informaram que Levy participou de vários furtos residenciais no condado de Los Angeles. Ela finge ser namorada ou acompanhante de homens mais velhos em redes sociais e apps de namoro. E o boletim incluiu fotos de 2 carros que ela costuma dirigir, um Porsche SUV preto e um Mercedes-Benz sedã branco. Essa história é realmente impressionante. Certo, vamos focar nisso. Quero chamar o advogado Adante Pointer. Obrigado por participar. Esse caso é, no mínimo, interessante e curioso. Como as autoridades não especificaram nenhuma acusação nesse boletim especial, achei interessante divulgarem esse boletim sem listar as acusações. Primeiro, A. É comum divulgar um boletim assim? E B. Isso é um precursor de acusações oficiais? Não é tão comum a polícia ou as autoridades divulgarem quase como um alerta de procura-se, como se fosse um carro roubado sobre uma pessoa. Porque, normalmente, quando a polícia emite algum tipo de comunicado escrito ou declaração pública sobre uma pessoa em particular, eles estão falando sobre um crime específico ou um conjunto específico de crimes. Então, isso não é comum, embora aconteça. E o que eu acho que você está vendo aqui é que a polícia está tentando fazer um apelo para qualquer pessoa que possa ter sido vítima dessa pessoa, para que haja mais pessoas, acusações e punições para esse tipo de crime na internet. Não sabemos ao certo com o que lidamos aqui e temos poucas informações sobre as acusações contra ela. Quais acusações ela pode enfrentar no futuro? Acho que a dúvida é: são acusações estaduais ou federais por ocorrerem em lugares diferentes? Quero repetir. O que podemos estar enfrentando aqui? Sei que é difícil sem todas as provas, mas você está entendendo os temas do suposto esquema.
Certo? Bem, o que você pode deduzir do que a polícia e as autoridades divulgaram é isso. Esta é uma mulher que faz amizade com homens, seja pela promessa de companhia ou outro tipo de serviço. E no decorrer desse convívio, basicamente rouba os pertences deles. Então estamos falando de furto. Se ela saiu e voltou quando eles não estavam, pode ser visto como acusação de arrombamento residencial. E como você mencionou, isso pode ser um crime estadual, mas potencialmente federal, se ela estiver viajando de avião, transportando coisas e fazendo isso entre diferentes estados. Aí você fala de possíveis acusações federais. Mas acho que para virar caso federal, precisaria envolver mais pessoas e um valor alto do que ela supostamente roubou ou tirou das pessoas, em torno de 6 dígitos ou mais. Acho que teria que justificar o esforço, recursos e atenção de um promotor federal. Seria errado supor que as acusações federais podem envolver fraude eletrônica? Estou pensando certo? Bem, fraude eletrônica certamente é uma das possibilidades, porque, basicamente, com fraude eletrônica você está dizendo, olha, você se envolveu em comunicação por meio de, seja e-mail, seja algum tipo de dispositivo eletrônico, onde você enganou alguém ou tentou enganar nessa situação vendendo uma falsa promessa. Olha, eu vou passar um tempo com você. Na verdade, ele quer vir e roubá-los ou tomar sua propriedade. É possível, mas acho um pouco forçado. Mesmo assim, eles fazem isso. A investigação continua e não sabemos toda a extensão de como o castelo de cartas dela foi montado em termos do que o que ela supostamente fez, que é pegar propriedades, bens de luxo e itens de clientes abastados. Você acha que a polícia, os promotores, estão prestando atenção especial às contas dela, nas redes sociais, à atividade? Você acha que eles intimaram algumas dessas empresas de redes sociais? E para quê? As redes sociais são um verdadeiro tesouro para as autoridades. O que muitos não entendem é que, ao postar algo nas redes sociais, você perde o controle, não é mais dono e o conteúdo não desaparece nem é apagado. Mesmo que desative a conta ou exclua algo, sempre há um registro permanente do que você posta nas redes sociais. Vemos frequentemente as autoridades usando redes sociais para capturar pessoas más. Então, eu realmente acho que eles usariam as redes sociais não só para ver o que as comunicações dela poderiam indicar, levando àquela acusação que você mencionou, fraude eletrônica, mas também as postagens dela de itens e coisas que talvez não tenham sido compradas em uma loja, mas sim algo que ela furtou da casa de alguém. Isso levanta uma questão maior e quero deixar claro. Ela não está apenas sendo acusada de mirar homens mais velhos em esquemas de namoro. Se as acusações forem verdadeiras, ela não seria a primeira a fazer isso, e está sendo acusada de roubar de vários lugares. Por exemplo, há o podcaster Michael Sartain, apresentador do Access Vegas, e ele disse que Liv foi convidada em um episódio do programa dele, aparentemente contou ao canal de notícias de Los Angeles, KTLA, que em um momento Liv entrou no camarim e roubou cartões de crédito e dinheiro das bolsas de todas as painelistas mulheres. Depois, ela voltou para participar do painel, abre aspas, tranquila, como se nada tivesse acontecido. Segundo Sartain, ele afirmou à ABC7. Ela ficou sentada lá por 90 minutos após roubar cartões de crédito e dinheiro das bolsas das convidadas mulheres no camarim. E ela simplesmente ficou lá, tranquila, como se nada tivesse acontecido, falando sobre a eleição enquanto tinha as coisas de todo mundo na bolsa dela, bem ali atrás dela. Uma das mulheres, suposta vítima, contou à KTLA que Lev tentou usar seu cartão American Express roubado para pagar itens, incluindo um serviço caro em um salão de beleza em Beverly Hills. A vítima fez uma investigação por conta própria e descobriu que Levi havia marcado o horário usando o pronome Mia Ventura. Então, Adante, se essa acusação for verdadeira, é ousada e revela algo sobre a atitude dela e suas ações. Mas isso parece ser o tipo de evidência que pode ser uma mina de ouro para os promotores, se você tiver esse rastro digital. Com certeza. Isso pode ser a chave que destrava todo o caso, não apenas levando as coisas de alegações, mas para uma possível condenação. Aqui você tem alguém que, como mencionou, fez sua própria investigação independente. E não só descobriram sob qual nome ela fez a reserva, mas, aparentemente, em relação a uma consulta que ela teve com esse
com esse salão de beleza, ela fez uma chamada de vídeo com eles e a esteticista guardou os vídeos que ela enviou, o que permitiria que as autoridades a identificassem especificamente como a pessoa e a ligassem ao cartão de crédito que foi usado para marcar a consulta. Então, essa é uma prova muito importante e tenho certeza de que a polícia, assim como os promotores, vai depender muito disso para apresentar as acusações contra ela. A KTLA também aparentemente falou com o astro de filmes adultos Cold Steel. Ele contou que uma empresa de Los Angeles contratou pessoas para trabalhar nesse evento na França. Steele e Levy supostamente faziam parte do grupo e todos ficaram hospedados em um Airbnb. Steele disse à KTLA que, enquanto o resto do grupo estava fora, Levy roubou todos eles. Citação. Ela decidiu, basicamente, roubar praticamente todas as pessoas daquele grupo, essencialmente, qualquer coisa marcada com uma etiqueta de grife. Segundo a KTLA, a polícia francesa a fez devolver tudo. De acordo com os registros da prisão revisados pela KTLA, Levy foi preso pela última vez em maio por uma acusação de crime grave e saiu sob fiança. Detalhes da acusação e do desfecho não estavam disponíveis. Dante, vamos começar por aí. Isso te parece estranho? Ela foi fichada, saiu e não há mais informações. Bem, sabe, isso não sou estranho, mas eu entendo a ideia do que poderia ter acontecido naquele momento ou naquela situação. Alguém denunciou, ela foi presa, fichada e saiu após pagar fiança. Talvez a vítima ou testemunha que denunciou tenha decidido não continuar com a acusação, fazendo o caso desmoronar por isso. Mas isso não é tão incomum nesse tipo de situação. Porque o que você precisa é de uma vítima que não só esteja disposta a se apresentar e contar à polícia o que aconteceu, mas também seguir adiante indo ao tribunal. E se você é uma pessoa de destaque, tem trabalho sensível ou, por exemplo, é casado e não deveria estar envolvido com alguém como Levy, você diria, se eu recuperar minhas coisas, não me envolvo mais nessa situação. Eu não quero manchar minha própria reputação me envolvendo com ela. Ótimo ponto. Ou seja, divulgaram o comunicado e o nome dela está nas notícias. As pessoas vão se manifestar tão rápido? Acho que Michael Sartain disse que se você tem pessoas em altos cargos, elas são conhecidas. Elas vão querer se expor e dizer que foram vítimas dessa mulher, principalmente se tiveram algum tipo de relacionamento romântico com ela, pode não ser tão fácil fazer com que as pessoas se manifestem. Com certeza. Sabe, isso é algo que ela pode ter considerado e pensado como um risco calculado, no sentido de, vou roubar dessas pessoas. Mas aposto que eles não estão dispostos a ir até o fim para me processar e me condenar por essas acusações. Essas pessoas hesitam porque não querem ser expostas por terem se envolvido comigo. No entanto, você tem essas situações, como você mencionou, em que ela basicamente é acusada de tirar proveito de todas as convidadas de um podcast que eram mulheres. Além disso, na França, ela rouba das pessoas com quem viaja, então, segundo as acusações, é alguém que realmente não conhece limites. E talvez seja melhor descrita não tanto como uma modelo do OnlyFans ou ladra, mas mais como uma cleptomaníaca, alguém que basicamente não consegue se controlar. E é nisso que ela se envolve, nesse roubo e furto de todos. Sim, essas são as acusações. Novamente, ela ainda não foi acusada e é inocente até que se prove o contrário. Tenho uma pergunta. Então ela foi acusada daquele crime anterior em maio, pagou fiança. Não sabemos exatamente mais detalhes sobre isso. Como isso pode potencialmente afetar uma investigação atual e como isso pode afetar possíveis acusações futuras que ela venha lá enfrentar. Claro, bem, o fato de ela ter sido presa e ter pago fiança, nós não sabemos se essa acusação está basicamente suspensa ou se já foi arquivada. E, portanto, se mais supostas vítimas aparecerem, então essas novas vítimas e essas acusações podem ser incorporadas ao caso atual. E, basicamente, podem aumentar ou agravar os problemas que ela enfrenta do ponto de vista de uma acusação criminal. Então, ainda será determinado como novas acusações podem ser unidas, por assim dizer, com a acusação antiga e se transformar em um único caso. Ou talvez os promotores usem a acusação antiga como teste de credibilidade. Quando outra pessoa chega até eles e diz, ei, essa pessoa fez algo comigo, eles podem olhar e dizer, sabe de uma coisa? Ela já tem um histórico disso. Vamos dar uma olhada mais de perto. Sim, esse é um bom ponto. Aliás, lembra que mencionei que ela respondeu?
não se vê isso todo dia. Então parece que a própria Levi aparentemente respondeu às acusações. O Daily Mail a contatou por telefone e ela afirmou não conhecer as acusações até o contato. Segundo o Daily Mail, Levi afirmou: quando você anda com alguém poderoso e o irrita, isso é um problema, pois essa pessoa pode realmente prejudicá-lo. Quando o Daily Mail pressionou Levi por mais detalhes sobre a suposta conspiração, ela desligou o telefone. Adante, qual é a sua resposta a isso? Bem, quero dizer, o que ela está dizendo, no que diz respeito ao que pode acontecer com uma pessoa que fica do lado errado de alguém poderoso e bem relacionado, isso é muito verdade. A questão é, esse sapato serve para ela nessa circunstância e nessa ocasião, e nós não sabemos disso. Então, isso pode ser apenas ela oferecendo algum tipo de desculpa inventada para tentar explicar como o nome dela está envolvido nessas acusações. Ou pode ser verdade que ela se desentendeu com alguém durante suas negociações. Agora ela paga o preço, pois eles buscam vingança ou retaliação. Mas se essa for a defesa dela, é melhor que esteja pronta para o tribunal, caso precise ir diante de um juiz. Você acha que ela está sendo representada por um advogado agora? Em outras palavras, você acha que um advogado teria recomendado que ela falasse com o Daily Mail? A maioria, se não todos, os advogados de defesa criminal diriam a ela: você deve permanecer em silêncio. Você não deveria estar entregando seu álibi ou explicando como ou por que você está envolvida nessa situação. Por quê? Porque você tem o direito de não se incriminar pela Quinta Emenda. E muitas vezes, quando as pessoas dão depoimentos, você acaba vendo isso ser usado contra você no tribunal. Segundo o departamento do xerife do condado de Los Angeles, ela mede 1,70 metros pesa, 47 quilos, tem cabelo e olhos castanhos. Eles estão pedindo para qualquer pessoa que tenha informações sobre esses supostos furtos nas casas de homens ricos ou qualquer outro desses comportamentos suspeitos entrar em contato. Temos os contatos de 2 detetives do caso. Está na tela e será colocado na descrição. Dicas também podem ser enviadas anonimamente ao Crime Stoppers. Então isso pode ser algo que pessoas que não querem se envolver de alguma forma ou ter seus nomes expostos podem fazer. Agora, das dicas que estão chegando, Adante, como as autoridades realmente filtram quais são genuínas? Eles tentam ter uma equipe que corrobora todos esses relatos? Como eles lidam com isso, considerando que eles têm muitas informações agora? Eles certamente vão priorizar as pistas que estão chegando. Se eu fosse da polícia, pelo que sei das investigações deles, certamente buscam corroboração. A polícia está procurando por qualquer pessoa que ligue com dicas ou pistas que tenha algum tipo de evidência que corrobore. Pode ser um e-mail, mensagem de texto ou mensagem direta comprovando o encontro com essa pessoa. Ou uma foto, vídeo ou qualquer prova do item alegado levado. E, claro, numa história de como ela conseguiria esse item. Isso pode indicar que ela conheceu a pessoa em situações imprudentes, como pelo OnlyFans, ou talvez em um encontro. A pessoa precisaria considerar isso para confirmar o que alega. Porque as autoridades recebem denúncias. Todas as autoridades recebem denúncias o tempo todo, mas elas não estão atrás de qualquer denúncia. Elas buscam denúncias com fundamento e comprovação. 2 pontos. A linha de denúncias anônimas permite que qualquer pessoa faça uma denúncia sem se identificar. Mas, no fim, essa pessoa não teria que testemunhar ou dar informações de algum jeito? As identidades dessas pessoas não seriam reveladas? Ou talvez eu esteja pensando errado. Você está pensando da maneira correta. E tendo representado muitas pessoas em casos criminais por todo o estado da Califórnia e também em casos federais. Sei que linhas de denúncia anônimas não são realmente anônimas se a polícia estiver interessada nas suas informações. Então, sim, uma pessoa pode aparecer e dar uma denúncia anônima, mas para que a polícia realmente processe alguém com base nessa denúncia, é provável que quem fez a denúncia precise participar do processo criminal, porque o réu pode confrontar seu acusador. O que significa que o acusador precisaria ir ao tribunal e encarar a pessoa que está acusando em um tribunal de justiça. Antes de encerrar, não sabemos quais acusações ela pode enfrentar aqui. Já falamos sobre isso. O caso seria mais simples se houvesse um rastro de documentos, especialmente em supostas fraudes. Mas em casos assim, e sei que você já viu antes, quais são as defesas típicas? Se você está falando de uma armadilha de sedução,
Ou está falando de alguém que supostamente está se aproveitando de homens por dinheiro ou de mulheres por dinheiro, é isso? Ei, eles me deram esse dinheiro? Ei, eu tinha uma mesada. Ou quais seriam as defesas possíveis? Eu sei que é uma pergunta difícil, já que nem sabemos quais são as acusações ou quais são as provas. Não existe nenhum caso criminal específico relacionado a isso no momento. O que você costuma ver da defesa? Você vê isso, olha, eu não peguei nada. Essas coisas foram dadas para mim. Esses são presentes que me deram. Agora você tem alguém com quem o relacionamento azedou, ou talvez o parceiro deles tenha descoberto que eles me davam presentes ou faziam coisas legais. E então eles estão tentando encobrir o que fizeram, dizendo que eu peguei, que eu roubei deles, que eu não tenho permissão para ter esses itens. E esse é o tipo de defesa que você costuma ver. Ou você diz, ei, eu nem conheço essa pessoa. E não há nenhum rastro que mostre que eu conheço ou que eu estava com eles no momento em que alegam que o roubo aconteceu. Então você está analisando uma conexão e também está dizendo, bom, se eu tenho isso, foi me dado. Esses são itens que me foram presenteados. Sim, só para esclarecer, estamos discutindo alegações mais presentes na mídia do que no tribunal. Não sabemos quais são as provas. Se ela usava cartões de crédito ou roubava, são apenas relatos. Eu realmente não sei. História interessante. A Dante Pointer, obrigado pelo seu tempo. Agradeço. Obrigado pela recepção. Até a próxima. E isso é tudo que temos para vocês agora aqui no Sidebar, pessoal. Muito obrigado por nos acompanharem. Inscreva-se no YouTube, Apple Podcasts, Spotify ou onde ouvir podcasts. Siga-me no X ou Instagram. Sou o Jesse Weber. Falo com vocês em breve.